Fala, gurizada, beleza? Tudo tranquilo? Bom, eu sou o Pierre, tá? Um dos novos educadores ou professores, como vocês preferirem o termo, tá? Da disciplina de matemática aqui no curso UP, beleza? Bom, primeiramente então, quero dar boa noite para vocês. Embora vocês percebam pela luminosidade, eu tô gravando o vídeo de dia, mas vocês vão assistir de noite, então é boa noite, né? Beleza? Bom, seguinte, pessoal. Eu entrei no lugar do professor Henrique, certo? Então, como ele vinha trabalhando em conjunto com o Eliezer a parte de matemática básica e depois sozinho a partir de álgebra, eu vou dar continuidade nessa divisão, certo? Vocês ignorem algum som externo que aparecer, tá? Porque durante esse processo de pandemia aí, tá todo mundo em casa, né? E como eu tô em casa, às vezes pode ter algum barulho da rua, um carro passando, ou que nem agora há pouco eu comecei a gravar esse vídeo para vocês e passou o caminhão do gás, por exemplo, certo? Então, bom, vou falar um pouquinho de mim, tá? E começar o conteúdo da aula de hoje, beleza? Bom, eu me formei agora há pouco em matemática pela UFPEL, tá? Minha formatura foi agora em março desse ano, tá? Eu já fui professor do projeto Desafio, tá? Que é um curso parecido com o UP. Acredito eu que é o mesmo a mesma metodologia, vamos dizer assim, certo? Só que é um projeto da UFPEL, diferente do UP, que é um projeto da FURG, certo? Trabalhei com o Enem só no ano de 2015, quando eu fui professor do Desafio, tá? E depois disso eu até trabalhei com o Enem, mas foi em algumas aulas particulares mesmo, assuntos individuais, tá? Então aqui com vocês posso dizer que vai ser uma nova experiência, um novo contato com o Enem que eu vou ter, certo? E espero colaborar com vocês o máximo possível, beleza? Como é que eu cheguei até o UP? Bom, falando um pouco então da minha trajetória, né? Eu fiz meu ensino fundamental aqui no Capão do Leão, tá? Na rede pública. Sou natural daqui da cidade. Fiz meu ensino médio em Pelotas, no IFSUL, tá? Se tem alguém aí do IFSUL, dá um salve aí nos comentários, beleza? Onde eu tive o prazer de retornar para fazer o meu estágio do ensino médio, certo? Então fiz o meu estágio obrigatório lá no IFSUL. Foi muito legal voltar lá como professor depois de já ter estado como aluno, tá? Eu fazia o médio integrado, que é o ensino médio e o técnico junto. Mas eu não gostava muito do meu curso, não me sentia muito à vontade, e eu sou daquele pensamento de que tu tem que estudar aquilo que tu gosta, aquilo que te atrai, aquilo que te dá vontade. Então eu saí da eletrônica, fiz o pré-vestibular, fiz o Enem, ingressei na matemática em 2014 e me formei agora esse ano. Beleza? Concluí ano passado, né? Final de 2019. Só a formatura que foi agora esse ano, tá? Em 2015 passei pelo projeto Desafio como professor. Depois, durante quase toda a minha graduação, eu fui monitor do projeto Gama, que é o grupo de apoio em matemática, um projeto dentro da UFPEL, certo? Onde eu dei monitorias das disciplinas de cálculo, cálculo 1 e cálculo 2, além do pré-cálculo, né, que é base para essas disciplinas, e também ministrei aulas de reforço, de cálculo 1, cálculo 2 e dos conteúdos que eu vou trabalhar aqui com vocês, que foi matemática básica. Beleza? Então assim, eu quero que durante as nossas aulas, nossos encontros, vocês tirem suas dúvidas, não fiquem com vergonha de perguntar, certo? Porque a pior coisa é tu dormir com dúvida, certo? Ou então eu achar que vocês não têm dúvida, que a aula foi uma maravilha e de repente a minha explicação foi uma baita porcaria, tá? Eu quero servir para vocês da melhor maneira possível, certo?
Contem comigo para quando chegar lá no Enem, que tomara a Deus que seja adiado, né? Eu já ouvi umas conversas aí que foi adiado e tal, li alguma coisa no site do Enem, mas eu ainda não tenho bem certeza disso. Então tomara que seja adiado para a gente ter mais tempo de trabalhar e todo mundo ser contemplado com a prova. Beleza? Eu agora vou dar uma pausa nesse vídeo aqui de apresentação para começar o conteúdo da aula de hoje, tá? Que vai ser a aula de conjuntos numéricos. Conjuntos e conjuntos numéricos, certo? Vou começar falando sobre a definição de conjunto, as operações e vou partir para conjuntos numéricos. Beleza? Por que eu vou dar essa pausa aqui? Porque esse vídeo eu estou gravando pelo meu celular e a aula eu vou gravar na tela do computador. E ali vocês vão me enxergar pela webcam, certo? A qualidade da imagem vai ser um pouco menor, mas eu acho que o que interessa mesmo é o conteúdo, né? E não a minha cara. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Uma boa aula para vocês, uma boa aula para nós, um bom trabalho ao longo do ano, certo? E qualquer dúvida, qualquer coisa, dúvida, sugestão ou reclamação, vocês fiquem à vontade para postarem ali nos comentários, certo? A gente tem o grupo do WhatsApp para dar algum aviso, alguma coisa. Se vocês quiserem me chamar no privado também, seja no WhatsApp, seja pelo Messenger, fiquem à vontade, beleza? Então vem comigo que vamos trabalhar agora. Então tá, pessoal. Então vamos começar a nossa aula, beleza? Só retomando o que eu falei agora há pouco, tá? Considerem algum possível barulho que possa aparecer no fundo desse vídeo, tá? Porque eu estou gravando em casa e tem bastante barulho aqui na minha rua, certo? Tá tendo uma obra aqui perto, tem comércio aqui do lado de casa também. Então às vezes tem barulho de carro, caminhão, tá bom? Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês perguntem, tá? Não fiquem com vergonha. Esse vídeo, vocês vão ter acesso dele através da publicação no grupo do Facebook. Então ali no grupo vocês deixem os comentários, tá? Que eu vou estar ali para auxiliar vocês. Vai ter o professor Eliezer e a professora Dani, tá bom? Então vamos lá. Conjuntos. A ideia inicial de conjuntos parece bem primitiva, mas nada mais é do que o que eu vou dizer para vocês. É pegar um monte de elementos, tá? E reunir eles dentro de alguma coisa. Essa coisa a gente chama de conjunto, tá? Então podemos definir conjunto como sendo uma reunião de elementos. A representação. A gente representa um conjunto no papel, quando vai escrever ele, por letra maiúscula, tá? Aqui, ó, vou sublinhar. Letra maiúscula. E os seus elementos, os elementos daquele conjunto, são representados entre chaves. Beleza? Então, por exemplo, conjunto das letras do alfabeto. Então, as letras do alfabeto são dadas por A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Aquele ali é o meu P minúsculo, tá? O maiúsculo é maiorzinho. P, Q, R, S, T, U, V, X, W, W, Y e Z. Tá bom, pessoal? Então, esse conjunto é o conjunto das letras do alfabeto. Vejam como eu fiz. Representei o L, foi o que eu botei de nome para o conjunto, com letra maiúscula. E os elementos que são as letras, eu botei em letra minúscula, tá? Se botasse maiúscula, dava a entender que eram outros conjuntos aqui dentro, tá bom? Agora, subconjunto, o que é, pessoal? É tu pegar alguns elementos daquele conjunto, tá? E colocar eles dentro de um conjunto menor, tá? Então, subconjunto, o que é?
é um conjunto menor formado por alguns elementos daquele conjunto grande, tá? A gente também costuma dizer que o próprio conjunto é subconjunto dele mesmo, tá? Então a gente pode dizer isso aqui, ó, é o conjunto formado por alguns ou todos elementos que formarem o conjunto em si, certo? Conjunto das vogais, então, é um exemplo de subconjunto, tá? Porque olha só, conjunto das vogais do alfabeto. A gente viu que o alfabeto é aquele conjunto L, né? A, B, C, D, vai até o Z, tá? As vogais, o que são? A, E, I, O, U, certo? Olha só, é um conjuntinho formado por alguns elementos do conjunto das letras do alfabeto, beleza? E as consoantes, então, que é formado por B, C, D, F, até o Z, pulando as vogais, claro. Então, a gente tem dois exemplos aqui de subconjuntos. Tranquilo? Representação por diagrama, o que é? Nada mais é que isso aqui, ó. A gente fazer um desenho. Nesse caso, vamos colocar uma elipse. Tá? O conjunto das letras do alfabeto. Então, vamos representar pela letra L, tá? A gente coloca o L ali fora. E dentro dele colocamos elementos. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, tá? Vou botar 3 pontinhos aqui porque não vai caber tudo, tá? Mas a ideia é essa, representou ali, tá? Daí se tu quer representar um subconjunto dele, é só tu fazer isso aqui, ó. Por exemplo, o subconjunto P dado por E, F e G, tá? Então a gente vai ali dentro e destaca os elementos daquele subconjunto e coloca o nome dele ali, o P, certo? Então essa é a representação para o diagrama. Agora os tipos de conjuntos, pessoal. O vazio e o unitário, tá? O que é uma coisa vazia, pessoal? Se eu te disser que uma caixa está vazia, é porque não tem nada dentro dela, né? Absolutamente nada. Então, um conjunto vazio é isso. É um conjunto que não possui elementos, tá bom? E ele é representado dessa forma aqui, ó. Eu vou usar a letra V de vazio, tá? Então, V é igual. Pode usar duas chaves sem nada dentro ou um zerinho com um risco vertical, tá bom? Uma dessas duas maneiras. Tchê, tu jamais utiliza o que eu vou escrever agora aqui, tá? Vou escrever de vermelho. Aqui, ó. Dizer que o conjunto vazio é isso aqui, tá? Isso eu vou circular, botar uma flechinha e vou escrever assim, ó. Nunca, tá bom? Tchê, nunca representa dessa forma que tá errado. Isso é uma redundância, tá? Por exemplo, que nem eu falar que eu subi para cima, ou eu desci para baixo, ou eu entrei para dentro, tá? É redundância, está errado, tá bom? Não existe. Tu usa isso aqui ou isso aqui, uma dessas duas maneiras, tá? Beleza? E o conjunto unitário, pessoal? Unitário
quer dizer que esse conjunto possui um único elemento, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, tá? Os meses do ano, tá? Os meses do ano que possuem menos de 30 dias. Bom, pessoal, olha só, os meses do ano, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Quais os meses que possuem menos de 30 dias? Só tem um, que é o fevereiro. Então, vamos colocar letra M de meses, tá? Então, M igual, entre chaves, o fevereiro. Beleza? Olha só, é um conjunto que possui um único elemento. Então, o conjunto unitário é isso. Tá bom? Vocês me desculpem, tá? De vez em quando olhando aqui para o lado, tá? Que meu celular tá paradinho aqui cronometrando o tempo, porque a nossa aula é de 1 hora só, tá? E eu quero aproveitar para deixar um tempinho livre no final para a gente poder ficar discutindo o conteúdo ali nos comentários, tá? Ficar debatendo ali, tá bom? E até para vocês tentarem, quiserem retomar algum slide anterior e quiser ver alguma coisa, deixa ali nos comentários que eu respondo, tá? Tô cronometrando meu tempo aqui. Ó, já foi 10 minutos e 24. Que loucura. Conjunto das partes, o que é, pessoal? A gente viu o que é subconjunto, né? Conjunto das partes é aquele conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto. Então vamos pegar um conjunto pequenininho aqui, tá? Então, por exemplo, o conjunto A formado por 1, 2, 3, tá? A gente tem como subconjunto, vamos chamar aqui B, tá? O vazio, que ele é um subconjunto de qualquer conjunto. O C, formado pelo unitário de 1. O D, pelo unitário de 2. O E, pelo unitário de 3, tá? O F, pelo 1 e 2. O G, pelo 1 e 3. O H, pelo 2 e 3, tá? E ele próprio, o A, vamos dizer assim, porque ele é subconjunto dele mesmo. Então, 1, 2 e 3. Então, vou escrever em outra cor. Vocês não deem bola eu estar trocando de cor toda hora, mas é que eu acho que fica mais organizado. Se a aula fosse no quadro, também seria assim. A diferença é que no quadro a letra ia ser mais bonita, certo? É que eu não estou muito acostumado a usar essas canetinhas aqui. Mas, então, o conjunto das partes, vou representar pela letra P, vai ser o conjunto de todos esses elementos, então. O B, o C, o D, o... ficou mal ali. Então, o B, o C, o D, o E, o F, o G, o H e o próprio A, certo? Ou seja, cada elemento desse conjunto é um subconjunto do A, tá bom? Agora, pertinência, o que é, pessoal? Ela relaciona elemento e conjunto, tá? Ou seja, ela diz se um elemento pertence ou não a um determinado conjunto.
e a gente usa essas duas simbologias. Eu vou botar a cor vermelha porque eu gosto do vermelho, tá bom? Então, isso aqui, ó, usa esse símbolo para pertence. Tá? Esse aqui para pertence e esse aqui para não pertence, tá? Parece um Ezinho, mas não é. É esse E aqui meio curvado, tá bom? Então usa esse aqui para o pertence e ele com um risco ali para o não pertence, tá? Então um exemplo. Vamos pegar o conjunto A formado por 1, 2, 3. A gente diz que o 1 pertence ao A. O 2 pertence ao A. Só que, por exemplo, 4. 4 está aparecendo ali dentro? Não está, né? Então o 4 ele não pertence ao A. Certo? Então a ideia de pertinência é essa. É dizer se um elemento faz parte ou não de um conjunto. Agora a inclusão a gente vai ver que tem duas maneiras de representar. Uma delas é essa aqui, tá? Então, ela relaciona conjuntos. Ou seja, ela diz se um primeiro conjunto faz parte, tá? Vamos tirar esse pertence aqui que ficou feio. Tá? Se um conjunto faz parte ou não de um segundo conjunto, beleza? Ou em outro termo, a gente pode dizer que o conjunto contém ou não o primeiro, tá? Que é o que a gente vai ver em seguida, tá bom? Por que eu risquei que ele pertence? Para vocês não confundirem com o que a gente viu agora há pouco, tá? O pertence e o não pertence, ou seja, a relação de pertinência, ela só faz para relacionar elemento com conjunto. Aqui a gente está relacionando os conjuntos entre si, tá bom? Então a gente usa essa simbologia aqui, tá? Esse Czinho diferenciado aqui para o está contido e ele com o risco para o não está contido, tá? Então, por exemplo, o conjunto A, ele é formado por 1, 2 e 3, tá? O B é 1 e 2. E o C é 4 e 5, tá? Olha só, o B, tu vê que todos, presta atenção, todos os elementos do B fazem parte do A, né? Então, vou botar a flechinha aqui para representar o então, a gente diz que B está contido no A, certo? E o C, pessoal? Vamos ver. O C, ele é composto por elementos que não fazem parte do A. Então, o C, vou apagar aquele pontinho ali que eu bati com a caneta. Então, o C, ele não está contido. Então, C, ele não está contido no A. Beleza? Essa é a ideia. A gente pegou um conjuntinho pequenininho e a gente viu se ele é subconjunto daquele conjunto grande. Beleza? Agora a gente vai trabalhar com contém e não contém. A ideia é a mesma. A gente está relacionando conjuntos. Só que agora a gente está vendo se um conjunto grande possui dentro dele determinado subconjunto. Tá? Então vamos retomar aqueles do exemplo anterior. O A, que é 1, 2, 3. O B, que é 1 e 2. E o C, que é 4 e 5. Tá? A gente vai usar essa simbologia aqui. Esse Czinho virado, tá? E ele com um risco
para o não contém, tá bom? Contém é ele normal e o não contém é ele com risco, tá? Então a gente diz o seguinte, conjunto A, que é o maior deles, tá? A gente diz que o A contém o B, tá? E o A não contém o C. Tranquilo, pessoal? A ideia da inclusão, então, é essa, é relacionar conjunto com conjunto, sempre. E a pertinência, elemento com conjunto, tá bom? Qualquer dúvida, mandem nos comentários, tá? Operação entre conjuntos. Vamos pensar em dois conjuntos não vazios, tá? O A e o B. A união, então. A união B, ela é dada por X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então vamos pensar que o A é o conjunto 1, 2, 3, tá? E o B é o conjunto 4 e 5. Vamos colocar o 3 junto ali, tá bom? 3, 4 e 5. Então a união B é o conjunto dos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, pega todos os elementos do A, todos do B e joga dentro de um conjunto só. Beleza? Vejam, o 3 aparece nos dois. A gente não escreve ele repetido, a gente escreve uma vez só, tá? Em forma de diagrama, a gente pode pensar o seguinte também. Tem o A, tem o B, e a união deles pode ser vista dessa maneira aqui. A e B. Os dois conjuntos juntos, formando um só. Beleza? Agora a intersecção, pessoal. Tá? Eu já vi algumas bibliografias não aparecer esse Czinho aqui, tá? Isso aqui varia muito, eu acho, de autor. Eu costumo colocar o C, tá? Então a intersecção o que, que é? O conjunto A intersecção B é formado pelo X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Ou seja, o X pertence aos dois elementos ao mesmo tempo, tá? Diferente da união. A união tinha esse ou aqui, porque o elemento podia fazer parte de um ou de outro, tá? Era indiferente, porque ele estava tudo dentro de um conjunto só no final. Já a intersecção ele tem que fazer parte dos dois ao mesmo tempo, tá? Então, ao mesmo... Ah, que letra bem ruim. Vocês devem estar me xingando. Vou arrumar aqui. Ao mesmo tempo. Beleza? Então vamos pensar nos conjuntos aqui. A igual 1, 2, 3 e 4. E o B é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? A intersecção B, o que, que é? É só o que tem em comum. Então, o que, que tem em comum? Nesse caso, aconteceu que foi só os elementos do A. Certo? Risco aqui vocês considerem que apareceu. Vou apagar ele. Tá? Então, 1, 2, 3 e 4. Beleza? Vou dar um outro exemplo aqui em outra cor, para ficar melhor. De verde. Tu tem conjunto X, que é igual a B, C. E o conjunto Y, que é B, C, D e E. Certo? O D minúsculo. É o hábito de escrever a letra sempre maiúscula, porque a minha letra é ruim. Tá? Então B, C, D e E. A gente tem esses dois elementos, o X e o Y. Aí tu quer fazer X intersecção com Y.
Então é só o que tem em comum nos dois. O elemento que aparece nos dois ao mesmo tempo. Então, o B e o C. Tá bom, pessoal? Tá? Essa é a intersecção. Aqui na diferença, pessoal, conjunto A menos o conjunto B, tá? Ela é dada pelos elementos x, tal que x pertence a A e x não pertence a B, certo? Daí, eu tinha colocado no exemplo isso aqui, ó. A igual a 1, 2, 3, 4 e 5, certo? E B eu tinha colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? Agora olha só o que está acontecendo. A gente quer fazer A menos B. Ou seja, é todos os elementos que pertencem ao A e não pertencem ao B. Aí tu olha, o A é formado por 1, 2, 3, 4 e 5. Todos eles pertencem ao B. Então a gente vai dizer que essa diferença aqui é igual ao conjunto vazio, certo? Agora, se te perguntasse o contrário, se fosse B menos o A, o que ia acontecer? Bom, é todos os elementos do B que não fazem parte do A, correto? Então, olha só, o que não faz parte, o que é do B e não é do A? É o 6 e o 7. Então, 6 e 7. Beleza, pessoal? O mesmo erro aconteceu no outro exemplo que eu tinha dado, que agora eu apaguei e eu não me lembro o que era. Ó, vai chover, tá trovejando. Bom, eu vou... Espera um pouquinho. Ah, deu uma trovejada aqui, daí eu achei que não ia sair a minha voz no vídeo. Eu vou ver aqui o outro exemplo que eu tinha dado. O outro era isso aqui. Conjunto X igual a A, B e C, tá? O conjunto Y igual a, certo? E deixa eu ver, era igual a C, igual a C, tá bom? Daí eu calculei x menos y, tá? X menos y. Então o que vai ser esse x menos y? Como diz ali, vai ser todo elemento x que pertence ao conjunto x, tá? Vou aproveitar aqui. Então, todo elemento que pertence ao conjunto x menos o que está no y, tá? Ou seja, é só os elementos que estão no x e não estão no y. Portanto, o que faz parte do x e não faz parte do y? O a e o b. Então, a e b. Tranquilo, pessoal? E agora a gente vai para conjuntos numéricos. Tá bom, pessoal? Gente, eu repito, alguma dúvida que vocês tiverem, vocês deixem nos comentários, tá? Essa é a nossa primeira aula, tá bom? Ao longo da aula eu vou perceber algumas coisas que eu posso melhorar para o futuro, que eu vou ir melhorando ao longo das aulas, tá? Essa é a primeira aula que eu dou assim direto, gravando a tela do computador, usando essa caneta aqui, por isso a minha letra não tá das melhores, tá bom? E cronometrando o tempo.
Então, qualquer coisa vocês perguntem, tá bom? Vocês perguntem que a gente vai sanando a dificuldade, sanando a dúvida. Esses slides também vão estar publicados no Drive da turma, em PDF, tá? Eu vou colocar eles em branco e eles resolvidos também, ou seja, com todas essas anotações que eu estou colocando, tá bom? Conjuntos numéricos, então, conjunto dos números naturais. O que é os naturais, então? São aqueles primeiros números que a gente conhece quando aprende a contar, tá? Vou botar a cor vermelha aqui, tá? Então, os naturais, que é representado pela letra N, com esse, opa, desculpa, com aquele tracinho ali, tá? Então, N com aquele tracinho ali, uma frescurinha ali dentro, tá? E o 0, 1, 2, 3, 4 e vai para mais infinito. Beleza? Assim, pessoal, tem alguns livros, algumas bibliografias que o autor não considera o zero como número natural, tá? Mas quando eu aprendi, o meu professor utilizou uma bibliografia que considerava o zero como natural. E eu entendo como sendo natural também, tá? Porque se tu não tem nada, tu tem zero coisas. Então, para mim, ele faz parte dos naturais, tá? Subconjunto notável. Nos naturais existe um, que é os naturais positivos, tá? Que a gente pode dizer também não nulos. Tá? Que são os naturais sem o zero. E a gente representa por esse asterisco aqui, certo? Então, sem o zero, tá? Então, é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e vai para mais infinito. Beleza? Daí a gente tem os números inteiros. Os inteiros agora são os naturais mais os números negativos. Então, os inteiros vêm de menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e vai embora. Tá bom? Esses são os inteiros. São representados pela letra Z com esse risquinho aqui, tá? E existem alguns subconjuntos notáveis. São os inteiros positivos, tá? Desculpa, os inteiros não positivos, tá bom? Os inteiros não positivos são representados pela letra Z com esse tracinho, com esse sinal de menos aqui embaixo. Então são o conjunto dos inteiros sem os números positivos. Então, vem menos 4, vem de menos infinito, né? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Ele para no 0, tá bom? Os inteiros não negativos agora é a mesma ideia. Só que vai pegar todo o conjunto dos inteiros e vai excluir os negativos. Então, começa no 0 e vai para todos os positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E se a gente analisar também, os inteiros não negativos, a gente pode dizer que ele é igual aos naturais. Certo? Olha só, semelhança, tá bom? Agora os inteiros negativos. Então tu pega os inteiros e pega só os números negativos. Então além de tu desconsiderar os positivos, tu desconsidera o zero também. Então os inteiros negativos, tirando o zero, por isso tem o asterisco ali em cima, tá? Vem de menos infinito. Daí menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Tá? Os inteiros positivos, então, pega todos os inteiros, tira os negativos e tira o zero.
Então representa pelo símbolo de inteiros, com o positivo ali embaixo e o asterisco ali em cima querendo dizer que tira o zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e vai para mais infinito, tá bom? Que a gente pode dizer que é aquele subconjunto dos naturais, né? Os naturais positivos ou não nulos, tá? E os inteiros não nulos, pessoal, o que que é? É todo o conjunto dos inteiros sem o elemento zero. Então só tem os números negativos e positivos. Então vem de menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, pula o zero, 1, 2, 3, 4 e vai embora. Tá bom, pessoal? Agora vamos para os números racionais, que não são os MCs, tá bom? Eu gosto de fazer essa piada. Vocês vão ver ao longo do ano que eu tenho grande chance de no futuro ser o tio do pavê, sabe? Faz aquela piadinha se o doce é pavê ou para comer, tá? Vocês já podem ver com a piadinha dos racionais. Bom, os números racionais então, pessoal, ele é representado pela letra Q, tá? Esse Q bonitinho aqui. Em alguns lugares, geralmente em todos, é a letra Q com um risquinho ali dentro, tá? É que no computador é esse Q diferente, não sei porquê. Ele é formado por todos os números da forma P dividido por Q, ou seja, uma fraçãozinha, tá? Tal que o P ele pertence aos inteiros e o Q pertence aos inteiros não nulos. Por que não nulos? Porque se não considerasse os não nulos e considerasse o zero, então, dentro dos inteiros, esse Q ele podia ser igual a zero. E um número P, digamos assim, dividido por zero, ele não existe. Correto? Não existe divisão por zero. Tem como tu dividir uma bala para zero crianças? Não tem, né? Não é possível. Então, como não existe divisão por zero, a gente tem que levar isso em consideração, tá? E todo número dessa forma, nos racionais, vão ser considerados apenas as decimais exatas, tá? São aqueles números, aquelas frações que quando tu divide, dá um número decimal com uma quantidade exata de casas depois da vírgula. Por exemplo, 0,5, 1,25, 3,27, 28, 30, por exemplo, tá? Uma quantidade fixa. Ou, também os números inteiros também fazem parte, né? 1, 2, 3. E também as dízimas periódicas, tá? São aqueles números que eles se repetem a partir de uma determinada casa decimal. Então, por exemplo, 0,3333 infinitamente, 0,45, 45, 45 infinitamente, tá bom? São exemplos de dízimas periódicas. E eles também possuem subconjuntos notáveis, da mesma maneira que os inteiros, tá? São representados também dessa forma, tá? E o procedimento é o mesmo. Os números reais, pessoal. Os reais são a união dos racionais que a gente viu com os irracionais. O que são os irracionais? São todos aqueles números com vírgula, tá? Representados com vírgula ou de alguma outra maneira, que não possuem uma quantidade fixa de casas, tá? Uma quantidade finita. Eles são infinitos. Por exemplo, o número π tá bom? O π, que não sou eu, né? Meu apelido é π, alguns me chamam de π. Então, os irracionais é o π, que é 3,1415
lá vai pedrinha, tá bom? O número de Euler, que é 2,7 alguma coisa, também infinitas casas decimais. Raiz quadrada de 2, por exemplo, que é 1,4 e infinitos números, tá bom? Esses números assim, a gente chama eles de irracionais, tá? Então, e são representados pelo conjunto complementar dos racionais, beleza? O que é o conjunto complementar, pessoal? Eu acabei não comentando lá no início, tá? Mas o complementar é tudo aquilo que falta, é tudo aquilo que não faz parte de um conjunto, certo? Então, complementar é isso aqui, ó. Complementar de A em relação ao B. Ai, desculpa. Apertando sem querer. Em relação ao B. Então, é isso aqui. Eu vou conferir aqui a nomenclatura. Aqui. É esse conjunto aqui, tá? C do A em relação ao B, que é representado por B menos A. Tá bom? Ou seja, tu tem aqui um conjunto B, tu tem um A, e o complementar é tudo isso aqui que está por fora do A. Certo? Então, por isso que ele te diz que os reais é os racionais união com o complementar deles, que é os irracionais. Ou seja, é tudo aquilo que não é racional, tá bom? Agora no próximo slide vocês vão ver uma figura que deixa mais elucidado isso aí, tá? E os reais, eles também possuem subconjuntos notáveis, da mesma maneira que os inteiros e os naturais e os racionais. Beleza? Representação dos conjuntos numéricos, então, pessoal, a gente pode ver o seguinte. Tu tem aqui os números naturais, tá? Em amarelinho aqui. Beleza? Tu tem os inteiros, aqui destacado no retângulo verde, tá? E aí tu olha só, os naturais, ele tá dentro dos inteiros. Então a gente pode dizer que ele é um subconjunto dos inteiros, tá? Depois vem os racionais, que vejam, são as frações, podem ser representados como números decimais exatos e as dízimas periódicas. Beleza? Tá? E dentro deles existem os inteiros, que são subconjuntos dos racionais, tá? E aqui que entra aquele conjunto complementar que eu falei, dos racionais. Porque olha só, tu tem todos os números possíveis ali, que são os racionais, no caso todos possíveis até formar os racionais, e fora dos racionais tem aqueles que a gente não considerou, que era o π, o número de Euler, a raiz de 2, tem outros exemplos ali. Aqueles ali é tudo que não faz parte dos racionais, todo o restante dos números que existem, tá? Ali então são os irracionais, tá bom? Os irracionais. E a soma de tudo, a união de tudo vai dar então o conjunto dos números reais, tá bom?
união de tudo. Tá, pessoal? Assim, existe outros conjuntos numéricos, tá? Existe, eu não vou dizer que não existe, tá? Existe sim. Que é, por exemplo, os números imaginários, tá? Os números complexos, no caso. Só que esses não vão ser trabalhados aqui, até o momento, tá? Então, até o momento a gente vai parar a ideia de conjunto, a teoria de conjunto, no conjunto dos números reais, tá bom? Eu vou sugerir, essa figura aqui foi retirada de um vídeo que eu vou sugerir para vocês assistirem, tá? Que é um vídeo gravado pelo Projeto Gama, um projeto que eu participei como bolsista durante a minha graduação, que eu comentei antes de começar esse conteúdo, certo? Esse vídeo aqui, tá? Que é a aula 1 do curso de Matemática Básica, que é o Conjuntos Numéricos, Pertinência e Inclusão, vai falar sobre isso que a gente trabalhou até aqui, tá bom? É um vídeo muito bom, eu acho, e ele pode dar uma reforçada no que eu falei, tá? Se vocês acharem que ficou meio... não ficou muito bem entendido alguma parte dessa aula, vocês me peçam que eu regravo, tá? Ou se quiserem fazer alguma pergunta sobre alguma parte da aula, deixem aí nos comentários, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Lembrando que essa é a nossa primeira aula, a gente vai ter muitas aulas ainda pela frente, então muita coisa que eu ver que nessa aula não ficou muito legal, assim, com relação à didática, eu vou procurar melhorar para as próximas, tá? Inclusive, até já tem algumas coisinhas aqui que eu já percebi e eu vou fazer diferente na próxima. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, foi uma satisfação ter essa aula com vocês, tá? Agora tá 44 minutos e uns quebradinhos ali. Eu vou parar o conteúdo por aqui para gente aproveitar, para vocês aproveitarem o resto do tempo para dar uma retomada em algum slide anterior e a gente poder ir trabalhando com algumas dúvidas, tá bom? Eu vou separar algumas questões, tá? Uns exercícios pequenininhos ali, tá? Poucos, não é muita coisa. E vou deixar no drive da turma também para vocês darem uma exercitada nesse conteúdo, tá bom? Até mais então.